Olá! Você já ouviu a expressão, o que você faz da meia-noite às 6? O trabalho duro ele é idolatrado. As pessoas dizem que quem tem muito dinheiro para ganhar não fica esperando o sol nascer. Nós somos uma comunidade que idolatra a alta performance. Aliás, os cursos mais procurados são cursos de alta performance. Aquele onde você dá o máximo de si, onde você vai até o seu limite. Nós hoje estamos vivendo um tempo de espera. E isso muito nos incomoda. O salmista Davi, ele escreveu o Salmo 23, que você conhece talvez de cor. O verso 1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O verso 2 diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe, hoje eu quero falar de algo que talvez você não vai ouvir por aí. Eu vou falar sobre descanso. Esse tempo em que você está vivendo, em que nós estamos vivendo no mundo, é um tempo de descanso, é um tempo de pausa. Quando o salmista escreve sobre as ovelhas, ele tinha muita consciência de que as ovelhas, elas não conseguem descansar. Não, sozinhas não. Não se elas não tiverem um bom pasto, verdinho, e não se elas não tiverem águas tranquilas. Quando uma ovelha procura chegar perto da água tranquila, se não há um pastor para cuidar delas, elas brigam umas com as outras e a mais fraca acaba perdendo o seu lugar nas águas tranquilas. Por que tranquila? Porque ela fica incomodada com muito barulho. Uma ovelha não consegue ficar em paz se há insetos, animais, bichos ao redor. Ela não consegue ficar em paz. Por isso que a ovelha, para descansar, ela precisa de um pastor. E o ser humano, para descansar de verdade no seu interior, ele precisa de Deus. Aliás, quando Davi escreve esse salmo, ele escreve dizendo, ele faz deitar-me em verdes pastos, ele guia-me. Ele quem? Quer dizer, não é a ovelha que faz o seu descanso. É o pastor que promove, ele é que está no comando da situação. Assim também somos nós. Nós precisamos ter os nossos olhos no nosso pastor para poder descansar. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 26, verso 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por isso que o nosso descanso, a nossa alma só descansa quando ela está firmada no Senhor. Preste atenção numa página em branco. Quando você vê uma página em branco, você vê toda a situação. Se eu colocar um pontinho preto nesta página, a partir desse instante você só foca naquele pontinho preto. Porque as nossas mentes, elas têm facilidade de se fixar naquilo que é negativo. Os discípulos, ao invés de verem o Jesus no barco, eles viram a tempestade. Você sempre vê o pior. Ao invés de você ver a manhã da ressurreição, você vê só a crucificação. Porque nós não conseguimos descansar por nós mesmos. E o descanso é uma ordenança. O descanso é uma ordenança. Eu não sei se você recorda, talvez se eu falar de 10 mandamentos, você vai recordar de não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho contra o teu próximo, mas poucos de nós guardamos aquele mandamento no qual Deus diz, lembra-te do dia de sábado. E quando eu vou falar do dia de sábado, eu vou falar desse descanso, deste parar, que nós não sabemos fazer, a nossa alma não consegue descansar. Por isso que Deus, quando ordena Moisés a escrever os mandamentos, ele escreve e não é curtinho, ele escreve comprido o 4º mandamento. E ele diz, olha, 6 dias tu trabalharás, o 7º será o dia do Senhor. Nesse dia você não vai fazer coisa nenhuma para ti, nem você, nem seus filhos, nem os seus servos, nem os teus animais. É um verso cumprido, um mandamento cumprido. Por quê? Porque nós sempre damos um jeitinho de trabalhar. Nós nunca queremos descansar. Nós sempre damos um jeitinho de fazer. Então a pessoa que pensava, opa,
Deus disse que eu não posso fazer nada. Deus está me mandando descansar, mas o meu filho faz por mim. Vou pagar alguém para fazer por mim. O meu servo vai fazer por mim. Não. Nesse dia, ninguém vai fazer coisa alguma. Por quê, Senhor? Porque este dia eu quero que vocês compreendam que enquanto vocês descansam, eu continuo trabalhando. Nesse dia, o sol continua nascendo. Nesse dia, as plantas continuam desenvolvendo. Nesse dia, a água continua correndo. Independente do seu trabalho, do seu estresse, independente do seu esforço, o Senhor continua trabalhando. O mundo gira sem você. E como nesses dias é difícil nós percebermos isso. Que você está em casa, talvez, em quarentena, e você pensa, o que eu faço agora? Ai, meu Deus, a minha empresa, meu Deus. Descansa, porque enquanto você está em casa, sem ação, o Senhor está trabalhando por você. Há um ditado que diz que um arco não pode estar sempre tenso sem um dia quebrar. E é verdade. Ninguém que nunca pare para descansar em Deus vai conseguir chegar até o fim da caminhada. Bem, a natureza mostra isso. A natureza descansa. E os filhos de Deus também precisam descansar. E quando eu digo descansar, não é se deitar numa poltrona e ficar a tarde toda dormindo. É descansar o seu coração. Por quê? Porque o pastor que cuida de você foi adiante de você para preparar, como diz o Salmo, verdes pastos. Quando o salmista escreve verdes pastos, quem conhece a Judéia sabe que não é fácil encontrar verdes pastos. Ninguém olha para um gramado verde e diz, isso foi obra do acaso. Isso é trabalho de pastor. Antes ele passou, tirou as pedras, tirou os galhos, limpou tudo, deixou tudo bonitinho e ali cresceu um gramado verde, pronto para as suas ovelhas. Por isso, quando Deus nos manda descansar, Ele não está dizendo assim, esse é o seu trabalho. Ele está dizendo assim, descanse em mim, porque eu já fui adiante fazer aquilo que você não pode fazer. Hoje, o pastor está te convidando para descansar, deitar nestes pastos verdejantes e beber dessas águas que são tranquilas, que Ele mesmo preparou para você. Sabe como fazer Deus feliz? Descanse nele. Que Deus te abençoe. Descansarei sobre suas asas preciosas. Descansarei